Esse livro, então, ele já está na N-1, mas ele só vai ser enviado início de dezembro, porque faltou papel. Era para ter um montão aqui, essa aqui é a boneca que a gente testou. Ele é um livro que é fruto de um semestre de seminários que a gente fez aqui no Psilax, aberto e gratuito, que se chamava Portas Abertas. Foi um seminário que aconteceu durante a pandemia, e nesse, especialmente, eu trabalhei a transferência. Eu convidava pessoas para trazer casos ou situações e discutia, numa conversa longitudinal, com Freud, Lacan e os contemporâneos, as modalizações da transferência nesse laço social que se modifica a partir do momento em que a gente se dá conta de que a necropolítica rege um modo de funcionamento que o Chamayu, o Mbembe, que trabalha com a ideia da necropolítica, é um camaronense, e o Chamayu é um francês, que vai trabalhar a ideia de que a gente está operando num tabuleiro cujo jogo é julgado de modo distinto. O Lacan, retomando várias passagens do Freud, mas especialmente uma, em que ele fala que a gente precisa da transferência, porque a transferência é a luta na qual o inconsciente resiste, às vezes, a ceder do gozo, mas, às vezes, também a ceder do gozo. E, nesse sentido, a gente não luta na ausência. O campo de batalha clínico, é a metáfora que o Freud usa, é um campo em que é preciso que o inimigo esteja no tabuleiro. E a resistência é o nome desse inimigo, que vai aparecer de múltiplas formas no contexto clínico, mas que é preciso que ela esteja lá. Então, resistir não é um problema, né, na prática clínica. A resistência é o ponto a partir do qual a gente trabalha. É porque há algo que funciona mal na resposta do sujeito que ele vai buscar uma análise. E isso que funciona mal é o que resiste a mudar de posição, que insiste no ponto em que faz o sujeito sofrer. E ele reincide, e reincide, e reincide. Então, a gente não luta numa clínica na ausência. Essa metáfora do Freud foi tomada por Lacan a partir de um teórico da guerra, que se chama Clausewitz, que vai dizer que a guerra é a continuação da política quando ela passa da palavra para o embate sanguinolento. E que, menos do que algo disfuncional, ela está na linha do comercial. Ela rende dinheiro, ela rende frutos, ela não é exatamente avessa ao processo civilizatório, mas ela é uma extensão da própria política. Não exatamente porque ela funciona mal, mas porque ela faz funcionar, inclusive, o arranjo econômico de outra forma. E aí ele vai dizer que o duelo é a base dessa modalidade. O Lacan está dialogando com ele, quando ele vai dizer, estendendo esse ponto do Freud, da luta com o inconsciente, né, ou a partir da resistência, ele vai dizer que a gente resiste, e é essa resistência com a qual a gente trabalha, que é ancorada na política. Que política? Aquela que faz com que a gente seja e não seja ao mesmo tempo, porque a gente é, como a Sílvia coloca, nos processos identificatórios, uma consistência, mas que não apreende tudo que a gente é. Então, a gente também é, como eu, inconsistente. Então, a gente é consistência e inconsistência. A gente é palavra, mas a gente é também o que escapa a palavra. A gente é linguagem, mas a gente também é corpo. Então, por causa dessa especificidade do humano, que é ser um sujeito que fala e que domestica o corpo pela palavra, a gente vai estar sempre às voltas com esse embate que o Lacan chama de política da falta-ser. E essa política ela é regida na clínica por uma estratégia que é exatamente a transferência, que faz com que o analisante suponha que o analista sabe algo que pode ajudá-lo, então ele vai lá em busca dessa ajuda, e que a gente vai usar táticas para operar dentro desse campo estratégico que é a transferência,
que é a interpretação, o tempo lógico, o ato analítico. Então, tática, estratégia e política, que Clausewitz coloca como sendo aqueles elementos da guerra, vão ser tomados por Lacan como uma metáfora daquilo que acontece na clínica. Só que o Chamayou vai dizer que a gente não está mais duelando. E isso que abre-se com a fala da Sílvia, estende-se no nosso tempo a uma outra lógica, que é a da caça. Ele vai mostrar, e o Mbembe, o Chamayou mostra com a teoria do drone, e o Mbembe com a necropolítica, que a gente opera no mundo contemporâneo com uma dessimetria radical, com uma distinção, o Mbembe vai chamar daquilo que o Fanon cunhou como sendo um duplo narcisismo, uma distinção radical, como o Quijano vai chamar de hierarquização pela raça, da distinção dos corpos entre humanos e não humanos. E por mais que a gente não pactue com isso, essa lógica rege um modo civilizatório em que você tem aquele, inclusive encarnado pelo Estado, que deveria proteger a todos, a princípio igualmente, inclusive o Estado encarnando o lugar da caça, um Estado totalitário, cuja soberania é exercida numa espécie de Estado permanente de exceção, onde ele se autoriza a eliminar uns corpos e não outros, a gente passa a funcionar numa lógica em que os corpos são distintos e alguns têm o poder soberano de eliminar outros que são aqueles ameaçados de extinção. Então, o Chamayou vai dizer que a gente passa do modelo do duelo, dois soberanos em guerra, Primeira Guerra Mundial entre países europeus, Segunda Guerra Mundial entre países europeus, para um cotidiano armado. A gente pode pensar no conflito armado da Colômbia, mas a gente pode pensar na periferia brasileira, em que há aqueles que caçam e aqueles que são caçados. Eu penso que o Bacurau é o melhor filme brasileiro para mostrar essa metáfora que nada tem de irreal, né? Porque a gente está vivendo os dados do genocídio da população jovem brasileira assaltando a gente e matando irmãos de amigas nossas, né? De maneira violenta no dia a dia, todo dia, a cada 23 minutos, para ser mais exata, um adolescente negro morre no Brasil. Então, a gente começa a entender que todo esse tabuleiro não é o mesmo. Não dá para a gente julgar com a clínica como se a gente estivesse no mesmo tabuleiro que foi vendido de uma forma eurocêntrica e que fez a gente crer que a gente julgava o mesmo jogo. Essa dissimetria aparece na clínica, e eu aprendi isso com os adolescentes autores de ato infracional, então, já para concluir essa apresentação do livro, quando um deles, numa conversação dentro dos centros socioeducativos, fala, ele começa nessa conversação, um outro jovem, perguntando o que a gente sabia deles e o que a gente ia fazer com aquela conversa, que eles estavam cansados de conversar com a gente e não dá em nada, e a gente ir para a universidade fazer bonito. Então, o que a gente ia fazer com o que eles estavam nos dando, né? E aprendi isso também numa outra intervenção com oficineiros do Fica Vivo, que a Sílvia teve o privilégio de visitar quando veio aqui a Belo Horizonte, que me ensinaram que a universidade ia na favela, tirava o nada que eles tinham, foi assim que eles me ensinaram, para fazer bonito na universidade. Então, a gente aprendeu que, ao invés de fazer isso, a gente volta a campo e a gente trabalha. Hoje à tarde, a gente está voltando no Quilombo, né? Para encerrar com eles num encontro mais festivo, em que eles vão participar da produção do que foi feito lá, né, durante 2 anos de intervenção. Eu fui aprendendo que a gente opera dentro do território e retorna para o território aquilo que foi operado. E esse jovem que reproduz essa fala dos oficineiros,
e que pergunta o que a gente vai fazer com aquele saber. Queria saber se eu já tinha lido Foucault, Vigiar e Punir, um adolescente autor de ato infracional. Acho que é importante dizer isso, né? Porque a gente pensa que o jovem não pensa, e se ele é pobre, ele não estudou, então ele pensa menos, né? Ou pensa pior, mas ele pensa simplesmente diferente. E ele me confronta com esse Foucault, né? Eu falei, olha, eu li mais ou menos, mas eu sou psicanalista. Aí ele falou, então você leu Mal-Estar na Civilização, do Freud? Eu falei, esse eu li, né? Então vamos conversar. E o outro jovem, nessa mesma conversação, vai mostrando isso, né? Que eles têm um saber fazer, que o crime ensinou, e eles dizem, a gente até pode sair do crime, mas o crime não sai da gente, porque ele ensina a gente a operar com o mundo de vocês. Como aprendi também com a Muyandê, no Quilombo Manso, que para falar a língua do branco, é preciso que elas designem uma pessoa para dialogar com a gente. O que me fez aprender que para a gente conversar com eles, a gente também tem que se letrar, porque a gente também não sabe falar a língua do quilombo, né? Então, existe uma alteridade que não é hierárquica, mas que mostra uma diferença entre os nossos corpos, entre os nossos saberes e entre os nossos modos de ocupação do mundo e do gozo, né? Dessa cota de gozo, que ela é distribuída de maneira privilegiada, conforme a nossa cor, o nosso gênero e a nossa classe. E isso apareceu, então, na fala desse jovem, o sujeito suposto suspeito, e não o sujeito suposto saber, quando ele desconfiou do que eu sabia. Obviamente, ele está desconfiado. Você sabe o que você veio fazer aqui? Assim como quando ele me pergunta o que você vai fazer com o que eu vou te dar. Né? Então, ele desconfia que eu, professora universitária, supostamente titulada entre os brancos, né? Ou dentro da UFMG eu sou titulada, eu passei por um concurso, ele me descredencia porque ele suspeita do meu saber. Ele não sabe se o meu saber serve para eu saber fazer com ele e com saber fazer dele. E aprendi ali, então, que a desconfiança, como uma certeza antecipada, significa que a gente não tem em bons olhos qualquer um, mas que a gente precisa ficar de olho aberto. Quando, na clínica, aquele que nos escuta pode ser fonte de violência, pode ser fonte da reprodução da violência sistemática, e que não é só o corpo jovem negro que sofre. Uma mulher em análise pode ouvir da sua analista que isso que ela está falando, que ela entrou numa papelaria, ou que ela entrou na loja americana, não vou falar o nome de qualquer loja, mas que ela entrou numa loja e o segurança ficou atrás dela, a analista pode ser capaz de dizer isso é coisa da sua cabeça. Isso me machuca profundamente hoje, quando eu entendo que, ao dizer isso, um analista pode reproduzir um sistema de violência, e o fato, às vezes, só do corpo dele ser branco, como eu aprendi ontem, numa intervenção com a Renata Mendonça e com o Alessandro Santos, estamos trabalhando com a moradia da UFMG, e eu aprendi ontem de uma maneira muito sutil, quando o psicólogo branco falou, quando o Alessandro perguntou como é que o racismo aparece na moradia, e o analista branco falou, não aparece, ninguém nunca falou disso comigo. E a assistente social negra falou assim, eu escuto isso todo dia, uma mulher negra, e ali eu entendi que é muito maior, né, do que a gente. Um corpo branco, ele pode interditar, ele pode silenciar, mas ele pode também resistir a reproduzir a violência. Eu acho que o livro é um resumo compilado e com uma cauda grossa de teoria, né? Eu acho até que talvez demais, mas aí dá para pular as partes que ficarem morte ao lacanês, as partes que ficarem lacanês, mas pula, né? A gente lê o que interessa, mas um pouco é um testemunho de uma soma de experiências que tem me feito ver que, como mulher branca, dá para eu operar contra aquilo que eu não acredito, mas que as armadilhas são permanentes e constantes, né? E aí nós vamos papiar, não é assim? Eu fiquei pensando muito nisso que você disse. Saberes não hierárquicos, né? Eu acho que, pensando na coleção, né? Pensando
é uma sequência, assim, coleção de colonização dos imparados. Eu fiquei pensando muito nessa ideia da elipse, assim, sabe? Pensando, acho que você Tá, fala mais alto, tem que falar gritando. Mais pausadamente. E gritando, mais alto. Mais alto. E pensando aí nessa ideia que eu sempre proponho, assim, né, no seu artigo principal, naquele primeiro livro, diferentemente dessa ideia, assim, né, de alguma coisa central, né, assim, e aí essa ideia copernicana, né, da Terra em torno do Sol, né, assim, a elipse é alguma coisa que se opõe a essa ideia, né, assim, e aí você parte disso para pensar, né, assim, ressituar esse fundamento para pensar a teoria e a praxis da psicanálise. E aí eu acho que você, né, continua nesse livro. E eu queria saber, assim, a partir dessa representação da elipse, né, assim, desses autores todos que você traz para o debate, né, assim, dessa ideia que você continua nesse livro, eu queria saber, né, assim, pensando nessa transferência que você trata, né, assim, nesse segundo livro, queria que você falasse um pouco, assim, né, se dá para a gente pensar nessa transferência decolonizada, né, assim, uma transferência que parte dessa ideia da psicanálise em elite decolonial, que é que você trabalha, faz ali no capítulo, né, assim, pensando um pouco a transferência de Freud, depois em Lacan, e aí parte também dessa ideia de se dá para a gente pensar nessa transferência que você fala. Vou falar aqui junto com a Fernanda Dupin, porque eu acho que esse livro, quando eu cito Renata Mendonça, Alessandro Santos, quando Tainá e Fídia sentam aqui, é importante dizer que essa questão do autor é muito delicada, né? Eu escrevi esse livro, sim, mas tem tantas vozes, né? Tantos corpos e tantas cores, tantos gêneros nele, que a gente decidiu, nessa coleção, com a N-1, ter sempre um livro coletivo, um autoral. Um coletivo, um autoral. Porque o Psilax, eu acho que é o efeito de muitas vozes que, mesmo que se estranhem, né, porque nem sempre a gente está de acordo uns com os outros, a gente tem um horizonte ético-político que produz um ponto comum, né? ou que visa o comum. Como que a gente pode viver junto? E, nesse sentido, o primeiro livro é um compilado de 2 anos de pesquisa, é legal a Tainá lembrar dele, A Psicanálise em Elipse Decolonial, que foi o fruto de uma conversa com distintos autores que pensam fora da caixa. Qual caixa? Cis, hétero, patriarcal, burguesa, eurocentrada, branca, cristã, enfim, pensa fora de um regime unívoco que deseja impor violentamente um adestramento daquilo que Silvia falou que não tem, né, governo nem nunca terá, que é do gozo de cada um. Né? A gente goza de uma maneira singular e sempre estranha, né? Vamos combinar. Sempre, a gente nem confessa como é, porque sempre tem alguma coisa estranha. Mas a gente vive junto, né? E como a gente vive junto, a gente precisa cuidar do gozo da gente para que ele não reproduza esse desvario, que é o que habita cada um de nós. E, para isso, nem sempre é a lei jurídica o que regula. E, como é preciso pactuar a vida em comum, a gente vai criando anteparos que vão permitindo que as nossas diferenças não virem hierarquias, hegemonias e violências. Como que a gente faz isso? Né? E o capítulo 5, ele, de fato, traz isso, e por isso eu pensei na Fernanda Dupin, porque foi conversando com ela que eu encontrei uma solução para concluir esse capítulo. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que a gente entende que o inconsciente ele não tem em si essa hierarquia e essa lógica que organiza simbolicamente o mundo, ele é o efeito
da imposição dessa lógica sobre ele. Então, ele é sempre uma defesa àquilo que força o corpo a gozar de um jeito que não cabe nesse corpo. Isso pode produzir soluções bacanas para esse sujeito incorporado, mas pode adoecer esse sujeito incorporado. E Fernanda me dizia que, por mais que a gente tenha um regime colonial, simbolicamente falando, eu estou dizendo que é um regime que violentamente tenta adestrar todos os corpos para caberem num ideal que não existe, mas que a força hegemônica do capital neoliberal, dos saberes que querem ser mais sábios do que as outras experiências, né, que não estão nesse regime hegemônico, eles tentam forçar o corpo a funcionar naquele modelo, mas todo o corpo resiste. Então, o que eu aprendi com ela, né, e usei parte da nossa conversa no livro, é a ideia de que, se todo o corpo resiste, o que o analista tem que estar atento é a localizar, seja na intervenção política na cidade, né, quando vai fazer a gestão de políticas públicas, seja na clínica, né, no singular da escuta daquela pessoa, é a não reproduzir esse modelo hegemônico e ser o veículo do violento e adestrador. Isso mudou muito a minha clínica, né? Eu fui entendendo que a gente não precisava que funcionava assim, então eu também estou conseguindo nomear melhor o que é isso que a gente vem fazendo, né? E entender como coletivos, né? Como a Renata coloca, de resistência, a gente pode não se alienar ao que nos une, né? Mas cada um fazer esse bom uso disso e coletivamente a gente poder encampar lutas que mudam esse regime imposto, e aí a elipse faz sentido. Porque o que é a elipse, né? Diferente do modelo copernicano, que pensa ou a gente está em volta do Sol, ou o Sol está em volta da gente, a elipse ela pensa que na bolinha de cada planeta, ele não gira em volta da bolinha que é o centro dela. Existe uma outra bolinha aqui, é como se tivesse a bolinha do centro e uma bolinha aqui do lado, e o planeta gira em torno dela, então ele gira em elipse, ele vai se descentrando o tempo todo. E mais do que se descentrando, portanto, como ele está em elipse, ele está o tempo todo em movimento, são vários planetas, né, gente? Vamos combinar. Nós estamos pensando em um planeta, vamos pensar o planeta psicanálise. O planeta psicanálise está ao lado do planeta sociologia, do planeta psicologia social, dentro da psicanálise, do planeta Lacan, está do lado do planeta Laplanche, está do lado do planeta Melanie Klein. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um descentramento daquele planeta, os vários planetas funcionam assim, eventualmente se chocam, né? E tem desastres mais graves ou menos graves, mas eu fui entendendo isso. Tem algo que firma a experiência do inconsciente, para resumir, então, e concluir. Essa experiência do inconsciente é uma para cada um, mas o discurso adestra e limita o modo como cada um pode gozar, e esse discurso pode ser veículo de um regime opressivo de poder. O analista tem que estar atento a todo esse jogo. Não é fácil, né? Mas também a gente não falou que ia ser fácil, né, gente? A gente não combinou isso no início. Realmente. Eu quero te agradecer pelo convite, né, de ler o livro em primeira mão. Assim. Os analistas sempre acolhem os sonhos dos analisantes, mas é difícil o analista falar do seu sonho, né? E eu sonhei depois que você me convidou e me mandou o livro, né? Porque eu me deparei com esse material e falei, o que a gente faz com isso, né? E ainda sobre esses efeitos dos últimos tempos que nós vivemos, né? Eu anotei para falar, para te contar, assim, porque meu sonho era assim, eu viajava e me deparei com bloqueios numa estrada. Esses bloqueios me direcionavam para um lugar, uma aglomeração montada para isolar e aprisionar pessoas. Eu percebia que as pessoas ali emitiam sinais de que estávamos em um ambiente controlado e todo mundo era uma ameaça potencial. Mas, ao mesmo tempo, não se sabia de onde vinha a ameaça, de todo lado. Vinha um temor difuso dessa vigilância. Todos se vigiavam. As fronteiras eram controladas. Ninguém se atrevia a fugir, porque a ameaça poderia estar na fronteira.
quando entendi que estávamos todos aprisionados, eu só pensava em formas de sobreviver, resistir e testemunhar. Acordei desse sonho de angústia, assim, logo depois, né, era muito próximo do período das eleições, e quando eu me deparo com esse livro da Andréia, eu acho que ele retrata exatamente essa guerra digital que a gente viveu, né? E esse efeito transferencial, né, o que você trata no seu livro, é o que nos permite pensar a nossa clínica. Então, um analista branco que atende uma mulher branca e chega relatando uma consulta médica, né, um médico especialista em reprodução, e ela muito angustiada, porque o cara perguntava para ela o tempo todo, né, ela estava avaliando a possibilidade de ter um filho, e ele falou, mas e o pai? E o pai? E o pai? E o pai da criança? E aí eu pergunto para ela assim, eu falo assim, ele está sendo violento, você não acha, não? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque se você fosse lésbica, se você estivesse optando por uma reprodução independente, o que o pai importaria nisso? De repente ele fala, desmonta, né? Então, pensar esses momentos, né, do nosso lugar na clínica, eu acho que é o que o seu livro vem fazer a gente rever, porque eu penso assim, já ouvi muita gente, né, tem muita crítica à psicanálise, né, branca, europeia, e às vezes também uma ideia né, de uma psicanálise outra, uma psicanálise que cabe no sul global ou a brasileira. Eu fico pensando, nós não vamos inventar outra psicanálise, porque se inventar outra é outra coisa. Mas como fazer de dentro, né, ao avesso, operar com esses instrumentos que a psicanálise nos dá contra, né, toda essa prática e tudo isso que a gente está vendo aí, que é violento, que é misógino, que é transfóbico, né, e racista. Então, André, eu acho que esse livro vai render para todos nós analistas muitas reflexões. Eu queria te perguntar, né, do ponto de vista da transferência, pensando nesse momento que nós vivemos, se você acha que o móvel do sujeito suposto suspeito é o ódio. Como é que a gente operaria na clínica? Eu acho que é o ponto, né? Porque quando esse jovem, acabei não falando dele, né? Do que ele me disse que foi o que a gente desenvolveu, e acho importante dizer também que até a ideia do sujeito suposto suspeito é um nome que a Emília Broide deu. Não sai da minha cabeça o nome, não. Sai da cabeça da Emília Broide, que faz a apresentação do livro. E da experiência com esse jovem que diz o seguinte, nessa conversação, né, ele fala assim, para vocês que entram e saem dos lugares é muito fácil. Para a gente que fica preso, não. Porque é como se a gente tivesse uma camisa vermelha, eu até estava relendo como é que ele falou. A gente está com uma camisa vermelha, tudo que a gente faz, a gente é alvo. E não importa o que a gente faz, nem o que a gente fala, a gente é alvo. Ou seja, a gente é uma ameaça. Né? E eu falei, tira a camisa. Ele falou, não sou eu que visto a mim. E aí eu entendi a radicalidade da alteridade como diferença na clínica. E o quanto que, eu vou tentar explicar de um modo simples, existe algo muito complexo em jogo na relação com o outro e como isso aparece na clínica, a partir do ódio. No seminário 16, o Lacan vai dizer que o próximo é a iminência intolerável do gozo. Por que eu sei isso? Que leio o seminário 16, porque o Lucas, que é meu mestrando, está fazendo uma dissertação sobre essa frase, né? Então, é bom a gente nomeando todo mundo que está nessa roda, né? Nós estamos numa ginga grande aqui, com muita parceria. Então, Lucas me fez ler essa frase várias vezes, e esse trecho é um trecho em que o Lacan vai dizer que a maior autoridade que a gente tem é o corpo é o outro, e como o outro, ele guarda um limite entre o prazer e o desprazer. Esse limite é o gozo, e como a gente vive nesta borda com o corpo,
a gente tende a suavizar o nosso mal-estar. Porque é pesado. É pesado carregar um corpo de gozo. E o que a gente faz com isso? A gente joga no outro. É o caminho mais rápido e mais fácil. E, nesse ponto, não é a alienação identificatória das comunidades de gozo apenas. É a gente culpabilizar o outro pelo meu mal-estar, pelo meu gozo, do qual eu, assim, me desresponsabilizo. Já que é o outro que é agressivo, já que é o outro que é inimigo, eu odeio o outro. Me arranjo com os meus e fico em paz. Né? Então, a matriz do sujeito suposto suspeito é o racismo. E o racismo é o meu gozo projetado fora de mim. E ele pode ganhar a forma do gordo, do preto, do trans, ele pode ganhar qualquer forma, do latino, né? Geopoliticamente ele muda, né? Mas o fato é que ele guarda essa matriz do meu pior, quando eu não me responsabilizo por isso. Então, quando eu entendo essa matriz como sendo a base daquilo que Emília Broide nomeia como sujeito suposto suspeito, e é o título desse livro, né? Por isso ela faz a apresentação, eu entendo que na clínica eu tenho que estar muito atenta, na política, na universidade, eu estou, né, em vários lugares, eu estou pensando eu agora, Andréia, mas cada uma, né, de nós aqui, a gente precisa estar muito atenta, já que a psicanálise não é um óculos, como diz o Freud, que a gente tira e põe para passear, é uma lente com a qual a gente lê o mundo, né? A gente tem que estar muito atento para não reproduzir essa desresponsabilização que é carregar o nosso corpo de gozo. Como analista, a gente é objeto A, a gente é aquilo que movimenta a fala do sujeito. Mas a gente pode ser aquilo que estanca e aprisiona. E aí a gente está preso do lado de dentro, é a pior prisão, porque dela a gente não foge se não tratando. Né? Então, acho que é um pouco, assim, é isso que você pegou, que sonho, hein? Se tivesse dado antes, eu punha aqui. Mas que lindo, obrigada. Perfeito, né? Perfeito, francês. É isso. Gente, eu que agradeço. Esperamos o livro. Pronto. Então, está lá, vai ficar lá, e vai ser, assim que ficar, a gente acha que vai ficar pronto entre dia 26 e 28, aí vai ser mandado, mas já está lá em pré-lançamento no site da N-1.